Olá, pessoal! Meu nome é Camila Meire Scuderer e eu sou graduanda do curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde eu participo de um grupo que é liderado pela professora Régia Lira Fusco. Nesse grupo, estudamos como as células do câncer se comportam. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o estresse oxidativo no câncer. O título da nossa conversa é Ninguém quer estresse, nem o câncer. Bom, gente, então para começar esse papo, a gente precisa entender o que é o estresse. Eu acho que todo mundo já ficou estressado em algum momento, né? Bom, o estresse, então, nada mais é do que uma resposta do nosso organismo a determinados estímulos, que geralmente são circunstâncias e situações súbitas ou ameaçadoras. Então, para se adaptar a essa nova situação, o nosso corpo começa a produzir várias substâncias, como, por exemplo, o hormônio adrenalina, que deixa o nosso corpo em estado de alerta e pronto para o ataque. Toda vez que a gente passa por uma situação estressante, essas substâncias circulam no nosso corpo e a gente pode ter alguns sintomas, como dor de cabeça, problemas para dormir, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, estômago perturbado, insatisfação no trabalho, tristeza, depressão e até ansiedade. Pois é, o estresse ele dispara muitas mudanças no organismo e aumenta a chance da gente ficar doente. Além disso, o estresse pode piorar problemas de saúde que a gente já tem. Mas e as nossas células? Será que elas também ficam estressadas? Sim, todas as células que fazem parte do corpo humano podem sofrer estresse. Isso porque elas são muito ocupadas e possuem várias atividades que funcionam de maneira bastante coordenada para manter o nosso corpo saudável. Enquanto algumas fazem mitose, ou seja, elas se dividem e geram novas células, outras produzem substâncias. Outras células também transportam essas substâncias. E tem também as células que ajudam a gente a caminhar ou dançar, que fazem a contração dos nossos músculos. E tudo isso acontece ao mesmo tempo no nosso corpo. E essas atividades, elas podem gerar produtos tóxicos que, se a gente não conseguir eliminar ou neutralizar, vão causar muito estresse para as nossas células. Elas podem ficar doentes e até chegar a morrer por causa disso. Para a gente entender melhor alguns dos processos que ocorrem nas nossas células, a gente vai precisar entender a teoria do octeto. A partir do século XIX, os químicos começaram a perceber que os átomos não existiam sozinhos, mas sim ligados a outros átomos, porque eles buscam sempre um estado de menor energia. E quando os átomos se ligam, acontece uma liberação de energia, o que vai significar que esses átomos conseguem chegar a um menor estado energético, ou seja, eles chegam na estabilidade. Esses químicos perceberam ainda que existia um pequeno grupo de átomos que não possui essa característica. Eles são os gases nobres, que são pouco reativos. Bom, ao estudar esse grupo de átomos diferentes mais a fundo, eles perceberam que essa estabilidade se dava porque o último nível eletrônico desses átomos diferentes era completo. Foi dessa informação que se deu a teoria do octeto, que diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles tenham 8 ou 2 elétrons no último nível de energia para atingir a estabilidade química. No caso do oxigênio, apesar de ser muito importante para a sobrevivência das células e do corpo como um todo, toda vez que ele perde um elétron, ele vai se tornar uma molécula muito instável. Isso vai gerar as espécies reativas de oxigênio, que também são conhecidas como eros. E elas podem se tornar radicais livres. Alguns exemplos das eros são o superóxido, que é o O2-, o hidroxil, que é o HO, e o peróxido de hidrogênio, que a gente também conhece como a água oxigenada, que é o H2O2. É muito comum a formação das eros durante a respiração celular, que acontece nas mitocôndrias.
e sabe-se que 5% mais ou menos do oxigênio consumido pelas mitocôndrias vão gerar o superóxido, que é o O2-. Em níveis baixos a moderados, as espécies ativas de oxigênio vão agir como moléculas sinalizadoras que mantêm a proliferação e a diferenciação celular, e elas podem também ativar as vias de resposta ao estresse. A água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, por exemplo, pode servir como um sinal para multiplicação, diferenciação ou migração celular. Entretanto, a produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio é conhecida como estresse oxidativo. E isso pode ser tóxico para as próprias células, o que a gente chama de citotoxicidade. Então, com o objetivo de estabilizar, essas espécies reativas vão atacar algumas moléculas que são muito importantes para as células, como o DNA, proteínas e lipídios, o que vai causar muitos danos e pode até levar à morte celular também. Certo, mas vocês acham que essas células ficam sofrendo sem lutar? Não mesmo. Também temos um sistema de defesa, ou seja, moléculas que bloqueiam a atividade das eros. Elas são conhecidas como antioxidantes. Alguns exemplos de antioxidantes são as vitaminas antioxidantes, que são as vitaminas A, C e E, o ácido úrico e enzimas antioxidantes, que são a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa redutase, por exemplo. As enzimas antioxidantes são o principal mecanismo de defesa antioxidante intracelular, diminuindo a quantidade dessas moléculas superreativas e perigosas. Mas e as células do câncer? Será que elas também ficam estressadas? E sofrem com esse estresse? Bom, para entender melhor isso, primeiro a gente precisa saber o que é o câncer. O câncer acontece quando a célula sofre uma mutação no seu DNA, que vai induzir uma replicação desenfreada dessa célula. Ou seja, ela faz muitas mitoses sem se preocupar se o corpo precisa mesmo de tantas células. Cada vez que elas se dividem, as células filhas tendem a ficar mais e mais descontroladas, porque elas sofrem novas mutações também. Assim, elas formam um novo grupo de células que a gente chama de tumores. Quando essas novas células são mais agressivas, elas podem se espalhar para outras partes do corpo também, e esses tumores são chamados de câncer daí. Bom, então parando para pensar um pouco, se as células de câncer ficam proliferando o tempo todo sem parar, elas também vão produzir mais substâncias tóxicas e em maior quantidade do que as células normais. Isso não é legal, nem para células de câncer. Em níveis baixos a moderados, as eros podem contribuir para a formação e progressão do tumor, promovendo mutação do DNA genômico ou agindo como uma molécula sinalizadora, que vai estimular os mecanismos de crescimento e de sobrevivência tumoral. No entanto, em níveis elevados, essas moléculas reativas também são citotóxicas e podem causar a morte de células tumorais. Então, para prevenir o estresse oxidativo, as células cancerígenas também utilizam um mecanismo antioxidante de defesa, que é bastante complexo, porque ele utiliza muitas enzimas antioxidantes, como a catalase e a glutationa redutase, e moléculas antioxidantes que são dependentes da geração de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, que é a NADPH. Também é conhecida como um doador de elétrons essencial. Essa descoberta, então, incentivou muitos estudos sobre o metabolismo da NADPH em diferentes tipos de câncer. Isso porque os tumores muito agressivos aumentam a produção de enzimas antioxidantes para combater esse estresse oxidativo.
Portanto, a grande quantidade dessas enzimas pode ser indicadora de tumores mais agressivos, o que a gente chama de biomarcador de agressividade. Por outro lado, se o tumor produz muitas dessas enzimas, a gente pode bloquear as suas funções com medicamentos, tornando a enzima um alvo terapêutico para o tratamento do câncer. Bom, pessoal, eu vou deixar então aqui o meu e-mail e o e-mail da minha orientadora. Caso algum de vocês tenha alguma dúvida, é só entrar em contato. Agora também eu vou passar algumas das referências que eu utilizei para fazer esse vídeo. Aqui estão mais algumas das referências. E eu gostaria também de agradecer muito à Casa da Ciência pela oportunidade e a você que está assistindo pela atenção. Muito obrigada!